estudante de medicina Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, misericórdia, deve ser parente de Dom Pedro I, né? Desde a adolescência, ele já vem causando alguns percalços para a família. Criar filhos realmente não é uma tarefa fácil. Se a gente dá muita atenção, todo mundo fala que a gente está mimando. Se a gente é um pouquinho mais rígido, tenta ensinar, educar, aí parece que nessa hora a gente dá o azar do conselho tutelar acordar e ver que enquanto eles dormiam, eles deixaram passar vários casos de abuso, de negligência, de maus tratos verdadeiros, mas aí eles lembram que eles precisam mostrar serviço, né? Senão vai ficar ainda mais claro o para que eles servem, nada. Então eles vão lá e punem bons pais que estão apenas tentando criar filhos que quando adultos tenham caráter, tenham dignidade. A gente vê acontecendo aos montes isso. Segundo as pessoas mais próximas da família, a criação, a educação do Carlos Eduardo foi de muita atenção e zero disciplina. Em relação a isso, vocês já conhecem a minha opinião. Eu sou a favor do equilíbrio. Eu não sei onde está o equilíbrio, mas eu tenho certeza de que buscando ele, a gente vai estar agindo mais de forma correta do que de forma errada. E é claro, muitas vezes é problema de caráter mesmo. Aí os pais podem fazer o que for que o negócio vai desandar. Eu acredito que todo mundo que está aqui já deva ter visto nos telejornais as imagens do Carlos Eduardo agredindo a mãe. Para quem não viu, para quem tem curiosidade em ver, honestamente eu não aconselho, porque é realmente algo bastante triste de se ver, tanto que eu não vou colocar aqui, mas para quem tiver curiosidade, não é difícil de encontrar, tá? É só vocês digitarem lá o caso, que vocês vão ver vários telejornais e outros youtubers que colocaram. Essas imagens são gravadas pela irmã do Carlos Eduardo, que é um pouquinho mais nova que ele tem 32 anos. Aí a gente se pergunta, né? Por que ela filmou isso ao invés de chamar a polícia? Eu conto para vocês. Essa irmã do Carlos Eduardo, ela estava na casa de visita, porque ela saiu de casa, foi morar sozinha, por justamente não suportar mais ver situações como aquela, que de acordo com ela, aconteciam com muita frequência. E o fato dela ter filmado, ao invés de ter chamado a polícia, é porque nas outras vezes em que isso aconteceu, que foi denunciado para a polícia, os pais depois iam e retiravam a denúncia. A gente sabe disso e pode afirmar com toda certeza, porque quando se retira uma denúncia como essa, a investigação não vai continuar em andamento, porém fica tudo lá registrado. E isso que a Eliana estava passando não era somente nas mãos do filho Carlos Eduardo. Papai de Carlos Eduardo também fazia isso. Na verdade, foi o professor, deu o exemplo para o filho de como se trata uma mulher. Ele foi criado para ser o típico playboy. Quando ele se forma no ensino médio, ele decide que quer fazer biomedicina, que assim como a medicina, para ele não tinha a menor importância. A única coisa que ele consegue com essas vontadezinhas dele é deixar a família atolada em dívidas, coisa que aparentemente não afeta e não abala em nada o papai. Após essas agressões que foram mostradas em vários telejornais, o Carlos Eduardo, deliberadamente, gente, de propósito, ele atropela e tira a vida da sua mãe.
Vamos entender direitinho o porquê. A briga, aquelas agressões, é porque o Carlos Eduardo queria R$ 5 para comprar ilícitos. Ele é adicto e realmente abusa muito de substâncias que tiram a pessoa de si. Isso aconteceu por volta das 8h30 da noite do dia 28 de outubro. Depois de todo aquele show que o Carlos Eduardo causou e a mãe negando a dar dinheiro para ele, porque uma mãe ela vai fazer qualquer coisa, mesmo que seja aturar aquilo que ela estava aturando para impedir ou para dificultar que um filho se destrua. Mas chega um momento que ela não consegue mais e ela acaba fazendo para ele um Pix no valor que ele estava pedindo. Nesse momento, o Carlos sai de casa, né, para comprar a sua substância. E ele, para isso, pega o carro da irmã. Afinal de contas, o carro dele, só Deus sabe onde foi parar. Isso tudo acontece numa rotatória na região do Campo do Goytacazes. Pelo que deu para entender, eles moram ali na Lapa, que pertence a essa região. Quando eu comecei a assistir essa matéria, a primeira pergunta que me veio à mente foi: como é que uma criatura dessas consegue passar num vestibular para medicina? Se fosse para qualquer outra coisa, mas não, era para se tornar um médico, era para lidar com vidas. Então, até onde está indo o mercenarismo nas universidades particulares? A impressão que dá é que quando você vai prestar vestibular, o gabarito vem grampeado atrás da prova. Porque uma pessoa como o Carlos Eduardo não tinha condições de passar num vestibular para um dos cursos mais difíceis que se tem conhecimento. Então, o que a gente percebe aqui é, mais uma vez, um comércio. Não importa se a pessoa é ou não qualificada para determinado curso. O importante é que ela pague a matrícula e as mensalidades. Aí a gente se pergunta também, né? MEC, alguém lembra para que serve isso? Há algum tempo atrás, era uma instituição que fiscalizava instituições educacionais. Será que acabou o MEC, não existe mais? Ou está acontecendo igual ao Conselho Tutelar? A gente presta concurso, consegue um cargo, pronto, respira aliviado, não preciso fazer mais nada na vida. Inicialmente, tudo indica que se trata de um acidente. Essa rotatória onde ele passou, que é embaixo de uma ponte na Lapa, felizmente é muitíssimo bem iluminada. Parabéns ao prefeito por ter feito, eu não sei da cidade toda do Rio, mas aquele local ali é de muita segurança. E se houver algo do tipo, é de fácil investigação. Quando ele entra nessa rotatória, ele invade a contramão. E para seguir o planinho sórdido dele, a gente já vai descobrir por que planejou isso. Ele não se importa nem um pouco em atingir outras pessoas que nada tinham a ver com aquela situação. E ele acaba atingindo um carro onde estavam uma senhora, as duas filhas e o genro. A batida foi realmente forte, mas o pessoal desse outro carro ficou bem, tiveram ferimentos leves, mas sobreviveram. A ponto de uma das duas moças que estavam no carro conseguir, assim, meio atordoada. Se alguém aí já sofreu um acidente de carro, deve saber como a gente fica. Ela tá presa tanto no cinto de segurança quanto no airbag, mas alguma coisa consegue dar força para ela que ela se solta.
porque ela percebe que o Carlos Eduardo ia fugir do local. Assim como ela percebeu que na hora daquele acidente ele tinha atingido uma mulher. E para ela ficou muito claro que a mulher tinha perdido a vida. Então ela não podia deixar aquilo acontecer. Ela sai do carro, segura ele e fala para ele que de lá ele não vai sair até a polícia chegar. Até então, apesar de todos notarem que ele estava alterado, fica todo mundo sem entender muito bem o porquê daquilo ter acontecido. Afinal de contas, essa mulher, ela estava conduzindo uma bicicleta motorizada amarela. Mas pense num amarelo, olha, estou aqui, cuidado. Além disso, uma capa de chuva amarela. Então ela estava extremamente visível. E outra coisa que eles também notaram é que quando ele se aproximou da Eliana, da mãe dele, que até então eles não sabiam de quem se tratava, ele acelerou ao invés de reduzir. Não demora muito, a polícia já chega no local, porque tiveram bastante testemunhas, então provavelmente alguém já acionou a polícia e logo eles estavam ali. O policial que vai falar com o Carlos chega a acreditar que ele está em choque e que ele não tinha se dado conta de quem era a vítima. Então, com maior cuidado, para não piorar a situação de um rapaz que ele já tinha notado que não estava muito bem, ele conta para ele que a mulher que ele tinha tirado a vida era a sua mãe, Eliana Cardoso, de 59 anos. Mas o Carlos Eduardo demonstra estar pouco se lixando para aquilo. Quando ocorrem acidentes assim, normalmente há uma pré-investigação no local, então todos os envolvidos têm que permanecer ali, e enquanto a polícia está fazendo lá o trabalho, a perícia também está fazendo o seu trabalho, o pai do Carlos Eduardo chega e sai do carro gritando: Carlos, o que você fez com a sua mãe? E isso vai ficar muito bem gravado na memória de todo mundo que está ali. Como ele estava claramente em outro planeta, não tinha a menor condição de prestar um depoimento, o delegado Carlos Augusto Guimarães decide manter o Carlos Eduardo preso para acolher o depoimento dele quando ele tiver condições de falar alguma coisa. Enquanto isso, obviamente, é feita a retirada de uma amostra para que o laboratório possa constatar qual o real motivo dele estar naquela situação, como se realmente a cabeça dele estivesse lá na Lua. Obviamente, os profissionais já sabiam do que se tratava. Acontece que não se faz nada com palavras, precisa-se de exames de documentos, de provas. Provas essas que também iriam entrar no processo como uma resposta do porquê que o delegado Carlos Augusto não interrogou Carlos Eduardo na hora. E, obviamente, assim que os exames ficam prontos, o resultado é de um nível estratosférico de álcool e de substâncias ilícitas. O delegado Carlos Augusto dá uns dias para a família, né, para que haja lá o sepultamento da Eliana, o luto. Enquanto isso, a mídia, claro, já fica sabendo e o delegado dá um primeiro depoimento para dar alguma informação para a sociedade, porque eles têm esse dever também. O delegado conta para um jornalista que um parente, ele não fala quem foi, entrou em contato com ele e pediu para que ele liberasse o Carlos Eduardo para que ele fosse ao sepultamento da mãe. Gente, a resposta que esse delegado deu para esse tal parente que fez esse pedido
foi assim, de um extremo profissionalismo, mas um tapão na cara e sem luva de pelica. Eu não posso, eu não vou liberar, porque se não fosse por causa dele, do Carlos Eduardo, esse sepultamento não estaria acontecendo. As investigações já estão em andamento e a gente já sabe que tudo foi causado por uma extrema imprudência do Carlos Eduardo. E até sabermos o porquê que ele assumiu o risco de pegar na direção, estando naquelas condições, claramente invadir a contramão, assim que visualizou a sua mãe, e não demonstrar um mínimo de sentimento quando o policial avisa para ele que a vítima era sua mãe, ele não arreda o pé daqui. Ai, que bom seria se todas as investigações fossem conduzidas por profissionais assim, né, gente? Éticos e com vontade de verdade de fazer justiça. Antes mesmo dele dar essa declaração, eles já tinham voltado ao local do acidente, pego as imagens das câmeras de vigilância, e enquanto os peritos faziam o seu trabalho, né, a polícia científica faz o seu trabalho, ele já vai interrogar a família que o Carlos Eduardo atingiu, porque antes de tudo acontecer, eles foram as testemunhas oculares mais importantes daquilo tudo. Eles contam que foi possível notar que aquele motorista estava alterado, estava dirigindo de uma forma estranha, dirigindo mal. Provavelmente devia estar costurando, qualquer coisa do tipo. A gente se baseia no resultado dos exames. E todos eles, a senhorinha, as duas filhas e o genro, conseguiram ter certeza absoluta de que assim que ele visualizou a mulher na bicicletinha amarela, ao invés dele reduzir, ele acelerou. Logo o delegado já começa a chamar a família para prestar os primeiros depoimentos. Primeira pessoa que ele chama é o papai, que obviamente fica ao lado do filho, apoia o filho. Mas acontece que o que ele falou quando ele saiu do carro e viu a esposa morta não foi esquecido. Então, mesmo ele querendo garantir para os policiais que o filho dele jamais faria aquilo de propósito, a contradição é bastante clara, né? Depois do pai, quem é chamada para interrogatório é a irmã, que conta absolutamente tudo para o delegado. Que aquilo acontecia com muita frequência, o motivo dela ter saído de casa, e que, inclusive, o exemplo que o Carlos Eduardo teve veio do papaizinho deles, que é o que tudo indica, também vai ser indiciado. Aqui aparece uma testemunha que não foi nem convocada, ele se voluntariou para prestar depoimento, que é um primo do Carlos Eduardo. Ele conta que, como estudante, ele tentou fazer atendimentos no hospital do Rio de Janeiro. Vocês têm noção da gravidade disso que ele fez? A gente está cansado de saber que casos dessa forma correm em segredo de justiça, mas acontece que uma informação ou outra eles são obrigados a liberar para prestar uma satisfação para a sociedade. Porém, em relação a esse depoimento, não se sabe mais nada. Não se sabe como ele conseguiu adentrar esse hospital, não se sabe se ele chegou a fazer algum atendimento, se ele foi pego. Então, a gente só vai descobrir detalhes sobre isso no julgamento. Acontece que exercer ilegalmente a medicina é um crime gravíssimo. Quem me conhece já sabe minha opinião, já falei isso em vários outros vídeos. Pais que passam a mão na cabeça de filhos desandados não querem admitir,
nem para si mesmo, nem para a sociedade, que de alguma maneira ele negligenciou a educação. Esse caso é claríssimo que esse rapaz, que esse Carlos Eduardo, ele teria que ser paciente e não médico. E com isso que eu disse agora, eu de forma alguma estou colocando a culpa na criação, na educação. Embora a gente saiba que é o que mais influencia. Aqui está claríssimo isso. Mas eu me refiro à reação, à atitude dos pais. Porque a gente vê muitos pais que, quando descobrem que o filho comete atos assim abomináveis, eles entram em desespero, choram, porém eles falam que sabem que a justiça precisa ser feita. Esses pais que querem encobrir o que o filho fez, ele está tentando se proteger, porque o tapete vai ser levantado, a sujeira que era empurrada para debaixo do tapete vai ser exposta e o erro deles também. A irmã chega até a falar, né, para as pessoas não confiarem em redes sociais, porque para quem via as redes sociais dele, do Carlos Eduardo, ele parecia um bom moço, um príncipe encantado, onde aparentemente ele era um rapaz extremamente inteligente, elegante, que sabia se portar. Apesar dele ter passado no vestibular de medicina, obviamente ele não ia conseguir se formar, porque nem no curso de biomedicina e nem no curso de medicina, os professores e os alunos sequer se lembravam dele, porque ele não comparecia às aulas. Daí a gente se pergunta de novo, né? Por que que o pai continuava bancando a faculdade dessa criatura? Para manter as aparências. Eu tenho um filho que cursa medicina. É inacreditável, né, gente? Século 21, ainda existir pessoas com essa mentalidade retrógrada, medíocre, de status e imagem serem mais importantes do que a saúde da sua família. O pai do Carlos Eduardo procura um dos melhores advogados do Rio de Janeiro, o Dr. Márcio Marques, que é óbvio, não recusa o caso, mas ele deixa bem claro que se na audiência de custódia ele desconfiar ou constatar a culpabilidade do Carlos Eduardo, que ele vai abandonar o caso. O Dr. Márcio Marques, ele é um dos raros criminalistas que só defendem a pessoa se na audiência de custódia ficar claro para ele que a pessoa está sendo injustiçada ou que ela cometeu o delito, mas sem intenção. Belezinha. Chega o dia da audiência de custódia, os jornalistas todos lá na porta para entrevistar, e o Dr. Márcio Marques fala que ele estava abandonando naquele momento o caso do Carlos Eduardo. Então, aí eu acho que está praticamente respondida a pergunta se ele é culpado ou não. O delegado, ele não é flagrado, porque ele faz aquilo sem o menor pudor de tentar esconder. Ele falando para o pai do Carlos Eduardo que eles criaram um monstro. Tá mais do que na hora das pessoas colocarem na cabeça que criar bem, criar com amor, carinho é uma coisa. Agora, mimar, deixar fazer tudo o que quer, não dar disciplina, não vai terminar bem mesmo. Não tem a menor chance de terminar bem. Agora, vocês sabem o que é mais triste dessa história? É que isso tudo
foi porque o Carlos Eduardo queria... É complicado, né? Porque é o Carlos Eduardo o réu. Réu, sim, tá? Porque já foi apresentado o caso para o Ministério Público, então ele vai sim a julgamento, ele é um réu. E tem o delegado, que é o Carlos Augusto. Então, se eu der uma confundida aí, gente, vocês me perdoem. Vamos lá. A Eliana estava na rua, debaixo de chuva, procurando o Carlos Eduardo, com medo de que ele sofresse um acidente, tentando, né, impedir mais uma vez que ele fizesse o uso dos ilícitos. E outra, como ele já tinha dado um fim no carro dele, como ele já tinha deixado a família absurdamente endividada, até onde se sabe são 350 mil que a família deve. E isso vai correndo juros, provavelmente. Ela também estava com medo de que ele se desfizesse do carro da irmã. Quer dizer, ela se colocou naquela situação de risco para proteger os filhos. Ter um adicto na família já foi motivo de muita vergonha. Hoje em dia, as coisas já mudaram bastante. Já se sabe, a família não tem culpa do que aquele jovem, ou às vezes até os adultos, decidem fazer com a vida deles. Vergonha, sim, é tentar esconder isso. Vergonha é deixar o seu filho se matricular num curso onde ele pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Na situação em que ele estava, provavelmente ele não passaria. Mas existem sim muitos universitários adictos, eu diria que não abusam, porém, se aquilo é chamado de ilícito, você usando pouco ou você usando muito, você está errado. Mas existem pessoas que a biologia delas permite que elas tenham controle sobre aquilo. A gente tem conhecimento de que existem médicos que fazem uso de substâncias ilícitas. Até porque, vamos combinar, gente, que o plantão é uma coisa absurda. E muitos acabam fazendo uso de ilícitos justamente para tentar suportar a carga horária. E se por aí ainda tiver alguns desavisados que acreditam que o comportamento desse rapaz foi dado ao uso dessas substâncias, eu falo para vocês que vocês estão completamente equivocados. Esse tipo de atitude desse rapaz, Carlos Eduardo, é puramente caráter, personalidade. Não é resultado de abuso de nada, de substância nenhuma. Ele é o tipo de pessoa que, mesmo que ele não fizesse o uso de substância, a personalidade dele seria exatamente aquela, de mimadinho, que quer o que quer na hora que quer. Existem muitos adictos que nunca demonstraram um comportamento como aquele. E para quem não acredita em mim, pode perguntar para qualquer especialista na área. Normalmente, quem faz o tratamento de adictos é psiquiatra. Pode perguntar para eles. É claro que uma pessoa passando por abstinência, ela tende a ficar mais irritada, mais fechada, isolada, até mais grosseira. Mas aquilo que a gente viu, aquilo é personalidade. Personalidade essa que demonstra também uma extrema covardia. Porque ele fez o que ele fez com a mãe justamente por ela ser mulher, mais frágil, mais afetuosa. É óbvio que se ele estivesse lúcido, ele saberia que acabar com a vida da mãe ia prejudicar ele de várias formas. Mesmo que ele não fosse pego, uma das fontes dele ia secar. Mas na situação que ele se encontrava, ele não tinha condições nenhuma de avaliar a situação.
e eu falo covarde, até me vem na mente o Francisco de Assis, Maníaco do Parque. Para quem não viu ainda, eu posso deixar na tela final o vídeo que eu fiz sobre ele, que tá bem pertinho aí de chegar ao final da sua pena. Não tenho medo nenhum de usar essa palavra, porque macho, que é macho, vai pegar alguém do mesmo nível de força ou maior. O delegado Carlos Augusto indiciou o Carlos Eduardo por 5 lesões corporais culposas. Primeiro eu achei o delegado sensacional, só que aqui ele me decepcionou um pouquinho. Vamos ver como é que vai ser no julgamento, porque aquelas 5 pessoas que ele feriu deliberadamente, então não foi culposo. Aquilo foi doloso. Ele sabia que atingindo a mãe, ele ia atingir o carro deles. Dirigir sob influência de entorpecentes e feminicídio. Só eu, se eu fosse delegada desse caso, acrescentaria também o matricídio. Afinal de contas, ele fez o que fez sabendo exatamente de que mulher se tratava. Então, sim, ele ceifou a vida dela por ela ser uma mulher, por ela ser mais frágil, o que realmente compactua com o feminismo. Porém, sabendo que era a mãe dele, deveria entrar também a acusação do matricídio. Mas a denúncia já foi entregue ao MP e agora é aguardar o julgamento, que ainda não tem data. Gente, vamos falar um pouquinho desse assunto que é tão delicado, que é sobre o Carlos Eduardo só ter cometido esse ato contra a mãe por ela ser mais frágil, que se talvez fosse o pai ele não teria feito isso. E por que é importante de a gente falar sobre isso? Porque o empoderamento feminino está crescendo a cada dia. E nós, mulheres, não podemos cometer o erro de confundir as coisas, de confundir o que é empoderamento feminino, que é essa luta do empoderamento, é para que nós tenhamos os mesmos direitos constitucionais que os homens têm, como votar, cursar uma faculdade, poder abrir a boca e dar a nossa opinião, coisa que há algum tempo atrás nós não podíamos fazer de forma alguma. Tudo bem que hoje em dia existem ainda muitos machistas, assim como existe várias pessoas com vários tipos de preconceito. Então, muitas vezes a mulher vai falar uma coisa, vai ser motivo de piadinha, mas não importa. Não importa, porque o que a gente busca são direitos constitucionais iguais. Se tem um babaca ou outro que ainda faz questão de diminuir o QI da mulher, é o que eu falei, babaca. Para vocês terem uma ideia, a mulher só começou a ser admitida na faculdade no final do século XIX. E mesmo assim, tinham cursos específicos para mulher. Cursos que, homens nem iriam se atrever a se matricular. Alguns com certeza morriam de vontade de cursar, mas acontece que os homens também sofriam, preconceito, então tinha que ficar lá dentro do armário. Mas vocês já fazem uma ideia de que tipo de curso podia existir para a mulher. Crochê, tricô, piloto de fogão. Mas de forma alguma você ia ver uma mulher cursando medicina, direito. Porém, como nós somos muito resilientes e não desistimos, fomos adquirindo aos poucos
esse direito. Sempre existiram aquelas mulheres, né, mais frágilzinhas e aquelas à frente do seu tempo, as Amélias Earhart. Em 1850, as mulheres conseguiram a liberação para poder cursar a medicina. Mas vocês acham que foi simples assim? Que elas entravam na sala de aula e tudo fluía lindamente? Não, elas eram vaiadas, elas eram menosprezadas e depois isso durou décadas ainda. Mesmo elas se formando com honras, ainda tinha pacientes preconceituosos que não aceitavam ser atendidos por uma médica mulher. Então, assim, foi uma caminhada muito longa, muito árdua, que ainda está sendo trilhada. Um outro exemplo extremamente explícito disso: nos séculos onde não se existiam médicos, eram curandeiros. Então, quando um homem era curandeiro, tinha conhecimento sobre ervas medicinais, ervas que podiam ajudar no tratamento de doenças, maravilha, tudo ok. Se a mulher tivesse esses conhecimentos e tratasse as pessoas com ervas, com plantas medicinais, o que acontecia com elas? Exatamente. Iam para a fogueira da Inquisição como bruxas. E quando eu falo bruxas, eu não falo no sentido legal da palavra, né? Porque hoje, para quem tem mais conhecimento sobre religiões, sobre doutrinas, sabe que dependendo da prática, é até um orgulho ser bruxa. Como a Wicca, que embora eu não conheça profundamente, eu conheço os conceitos principais e eu acho extremamente interessante, extremamente justo, porque na Wicca existe a divindade masculina e a divindade feminina. Afinal de contas, é necessário os dois para haver andamento para as coisas. E as magias que são realizadas dentro do movimento Wicca são sempre envolvendo a natureza e de cunho pessoal. Às vezes a pessoa tá, né, se sentindo mal, tá com algum problema de saúde. Então são coisas desse tipo. Nesse caso, eu acho lindo ser chamada de bruxa. Eu não tô falando, né, dessas feiticeiras de Araque aí, que a gente vê que até hoje existe. Gente, eu moro no interior e é uma barbárie, mas ainda existem pessoas que são capazes de pegar um bichinho nojento. Ai, Deus me perdoe, todas as suas criaturas são lindas, maravilhosas, mas eu tenho um certo pavor de sapo. Mas eu jamais faria uma barbárie dessa. Para destruir a vida de alguém, colocar um papelzinho na boca do bichinho e costurar. Esse tipo de pessoa que devia. Então, mulherada, vamos botar a cabeça no lugar e entender o real significado do empoderamento. E pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não estou de forma alguma nos desmerecendo. Muito pelo contrário. Embora eu pregue a igualdade, muitas vezes, em muitas situações, a gente vê a mulher se sobressair ao homem em determinados tipos de trabalho. Porque a mulher, normalmente, frisando, gente, toda regra tem exceção, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, bem simplificado, da população mundial. 80% dos homens têm muita força física, mas 20% vão ser aqueles magrinhos, mirradinhos,
que vão existir mulheres até comuns mais fortes do que eles, sem generalização. Mas sim, isso é um fato. Fisicamente, o homem é mais forte do que a mulher. Intelectualmente não, tá? Só fisicamente. Aqui um pontinho muito delicado, e eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam me entender. Homens e mulheres têm hormônios diferentes. Roupas de homens são basicamente as mesmas, né? Calça jeans, calça de moletom, camiseta, camisa, enfim. Nós, mulheres, temos uma gama imensurável de vestimentas. A gente pode escolher dentre, não dá para falar nem números, né? E infelizmente, quando uma mulher usa uma roupa provocante, pode sim despertar no homem o excesso, né, da testosterona, aquilo que a gente brinca, mas é a mais pura verdade. Eles param de pensar com a cabeça de cima e pensam com uma outra cabeça que eles têm. E se a gente estiver usando uma roupa provocante como um midi vestido, vai facilitar e muito a vida dessa criatura, que deixa que a testosterona fale mais alto do que o cérebro dele. Então, a não ser que você tenha ou esteja disposta a entrar para fazer um treinamento de defesa pessoal, alguma luta, para que você possa usar a roupa que você quer, e se porventura um doido desses acabar te atacando, você conseguir nocautear ele, como amiga, como irmãs, eu aconselho que vocês evitem, porque infelizmente esses casos ainda são muitos, e mesmo que a polícia quisesse, e sabemos que muitas nem querem, eles nem dariam conta. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Gosta de usar microvestido, cropped? Ótimo, beleza, você tem todo o direito, o corpo é teu, o dinheiro é teu, as roupas são tuas. Mas para o teu bem, faça uma defesa pessoal. Do contrário, o que pode acontecer com você é assumir um risco de ter a sua vida devastada. Porque o que acontece é o crime que o homem comete contra a mulher é algo que traumatiza para todo sempre. Existem mulheres que tiram a própria vida para não terem que conviver com essa lembrança. É uma baita injustiça? Lógico que é. A gente é obrigada, né, a ver nesse calorão eles andando de bermuda, sem camisa. A gente vai conquistando o nosso espaço devagar, com sabedoria, e vai dar a volta por cima ainda. Quanto ao caso, Carlos Eduardo já está num presídio de Itaperuna, noroeste do Rio de Janeiro, tudo próximo ali também, a Goytacazes. E, pelo menos eu vou ficar aqui na torcida para que quando chegar o dia do julgamento dele, a pena dele seja superior a 40 anos, que infelizmente é uma realidade, né, que os monstros só podem ficar no máximo reclusos por 40 anos, porém, há pouco tempo atrás eram 30, mas se a gente continuar lutando, isso vai melhorar também cada vez mais. Então é isso aí, gente. Quer usar roupinha curta? Usa, mas faz defesa pessoal para nocautear o sem vergonha. Em relação aos nossos direitos constitucionais, também ainda temos coisas a abranger. Existem empresas, por mais ridículo que pareça, existe sim empresas que um homem
e uma mulher no mesmo cargo. Às vezes a mulher está até há mais tempo na empresa e o homem ganha mais. Eu não sei falar para vocês quais são as empresas que fazem isso, porém, mesmo que eu soubesse, eu não poderia fazer, não poderia falar, mas existe, só que está acabando. Devagar a gente chega lá. Agora é aguardar e torcer para que esse homem seja condenado a mais do que 40 anos. Porque aí ele vai ficar lá dentro 40 anos. Se ele for condenado a menos, logo vai estar pondo outras pessoas em risco. Pessoal, mais uma vez, valeu, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.